Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos aqui a respeito de que Deus quer te multiplicar, Deus quer te prosperar. Porém, existe algo que não depende de Deus, né, para que essa multiplicação aconteça, para que esse avanço, né, nas nossas vidas aconteça. E esse algo não depende de Deus, pelo contrário, depende de nós, de mim, de você. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês algumas ideias a respeito desse tema. Vamos junto? Então vamos lá, pessoal. O que acontece é o seguinte, né? Que nesse ano de 2026, o tema que nós estamos trabalhando na nossa igreja é o ano da multiplicação. Eu quero começar aqui lançando uma seguinte pergunta. Você que frequenta a igreja, você que reúne em algum lugar, vocês aí também têm esse costume, né, de para cada ano, né, se buscar uma orientação da parte de Deus, uma direção da parte de Deus, e aí vocês trabalham um ano, né, baseado naquele tema ali? Se sim, digita aí. Ok, escreve aqui embaixo qual é o tema da igreja de vocês. Qual é o tema que vocês como igreja estão trabalhando esse ano? Aqui para nós, né, o ano passado foi o ano da restituição, né, e esse ano nós estamos trabalhando com o tema de o ano da multiplicação. Mas voltando aqui ao nosso bate-papo. O que acontece é o seguinte, pessoal, esse é um tema muito inspirador, né, para todos nós, né? Esse de fato é um tema assim que desperta em nós assim aquela esperança, né, o desejo, a vontade de realmente desfrutarmos, vivermos, né, essa multiplicação, desfrutarmos, alcançarmos dessa multiplicação em todas as áreas das nossas vidas, não é verdade? Eu não sei você, mas eu tenho muita expectativa para esse ano de 2026 de que realmente eu, a minha casa, nós experimentemos dessa multiplicação em todas as áreas, né, das nossas vidas. Quando falamos de multiplicação, você pode entender, né, e aplicar isso na sua saúde, nos seus relacionamentos, no seu business, nos seus negócios, né? Você que tem negócio, você quer ver o seu negócio multiplicar, né, crescer, né, avançar, ganhar mais, né? Não é verdade? No ministério, eu particularmente, eu e minha esposa, nós lideramos uma rede de células. Hoje nós temos 2, estamos abrindo agora uma 3ª. E eu quero, de fato, sabe, pessoal, experimentar essa multiplicação no meu ministério. Eu quero ter pelo menos 5 células esse ano. 5 células, imagina, cada uma aí com 20 pessoas, 100 pessoas. Eu quero multiplicar o alcance, sabe, de almas para o reino do Senhor esse ano. O que é que você quer multiplicar esse ano? O que é que você deseja viver, saber experimentar dessa multiplicação esse ano? É nas suas finanças? É na sua saúde? É nos seus relacionamentos? Nos seus negócios? Em que área que você deseja multiplicar esse ano? Porque, de fato, vocês vão ver que todos nós, em alguma área, em algum momento, a gente deseja se multiplicar. Como eu falei, em alguma área você deseja. E de fato, pessoal, e é bem verdade que Deus, Ele também deseja nos multiplicar. É desejo do coração de Deus, o nosso Pai, é nos acrescentar, é nos multiplicar, é nos ver prosperar, né? E prosperar no sentido da palavra mesmo, é isso, é avançar, é romper, é alçar novos lugares, novos patamares, né? Obter novos resultados. Esse é o significado, né, da palavra prosperar. E aí eu não tenho dúvidas de que Deus, o nosso Pai, Ele deseja assim, ver-nos como filhos dele prosperando. Porque eu, como pai, eu tenho 3 filhos, o Noah, né, o mais velho, tem 8 anos, o Jacob e a Olivia, né, que tem 1 aninho agora. Poxa, eu fico muito feliz, eu fico muito alegre quando eu vejo eles rompendo com algum limite, avançando. Às vezes eles fazem até uns estripulias, né? No início ele bota medo assim, né, no coração, mas aí, por outro lado, eu particularmente, né, a mãe não, a mãe já tem aquele senso protetor, tipo, né, subiu na mesa e vou pular. A mãe já corre lá, já agarra, não vai pular, não, aquela coisa toda. Por mais que eu tenha medo, por mais que eu tenha receio, eu ainda fico de longe. Ó, vai pular? Toma cuidado. Mas assim, eu não quero podar, não quero proibir para criar, sabe, um senso de medo, de receio, que de repente eles vão levar isso para a vida. Isso vai prejudicar eles lá na frente. Então eu particularmente eu sou assim.
Eu acho que tem um pouco a ver, porque na minha infância também eu fiz muito estripulia, né? Mas voltando aqui, eu não sei como você trata, né, os seus filhos, como você cria os seus filhos, mas eu particularmente eu sou assim. Mas a Bíblia vai dizer que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial nos dará todas as demais coisas, juntamente com Cristo Jesus, sabe? Então, eu não tenho dúvidas, pessoal, de que Deus, Ele quer te ver prosperar. Ele quer te ver multiplicar e multiplicando, sabe? Tudo aquilo que Ele já colocou dentro de você. Quer seja um dom, quer seja um talento, quer seja, né, uma habilidade, whatever. Não importa o que seja, né? Desamera, sabe? Não importa o que seja. O que interessa para Deus é que Ele, como seu Pai, Ele quer te ver crescer. Ele quer te ver prosperar. Porém, quando falamos de multiplicação, e eu estava até hoje cedo conversando isso com um dos meus discípulos, né, a respeito disso, de fato esse é o ano, né, e Deus quer nos multiplicar, mas pensa bem, olha só o que outro dia, eu acredito que foi Deus que trouxe isso ao meu coração, né, e eu vou até pregar domingo agora a respeito disso, eu vou dar um spoiler da palavra de domingo aqui para vocês, hein, conta para ninguém não, né? Mas vamos lá, se eu te der 1 bilhão, 1 bilhão multiplicado, né? 1 bilhão vezes 1 vai dar quanto? Responde aqui nos comentários, 1 bi vezes 1 dá quanto? Dá 1 bi. Agora, 1 trilhão vezes 0 dá quanto? Dá 0, entende? Ou seja, você pode ter 1 quatrilhão de coisas, né, de possibilidades, mas se você representar o 0 nessa equação, sabe, não vai haver multiplicação, o resultado vai ser 0, entende? Vai ser nenhum. Então, da mesma forma, pensa aqui comigo agora, nessa equação, né, na equação da vida, Deus é esse bi, Deus é esse tri, a parte de Deus é esse quatrilhão, que para haver multiplicação, que para haver um resultado positivo, precisa de pelo menos 1. E esse pelo menos 1 é a parte que me cabe, é a parte que te cabe, é a parte que você precisa aplicar, né? E aí o que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente quer fazer a parte de Deus, muitas vezes a gente está olhando para o lado, sabe, para o que o vizinho do lado está desfrutando, está vivendo, está fazendo, de repente o cara está em outra página, está na página 200 já do livro da vida e você está começando esse livro agora, de repente você está na página 3 e você está se comparando e quer quer obter o mesmo nível de resultado que a pessoa que está na página 200. Não vai, entende? Não vai. O que eu e você precisamos entender é que você não precisa de ter muita coisa, de ter uma entrega, sabe, estrondosa, de ter uma entrega magnífica, né? Gloriosa, grandiosa. Não, você precisa naquilo que você tem, no talento que você tem, na capacidade que você tem, na habilidade que você tem, né? Poxa, se é uma habilidade de oratória, se é uma habilidade, né? Eu tenho uma discípula que ela é muito boa em escrita, ela faz aquelas letras, né? Que isso é mural, essas coisas assim, quadro. Eu pedi para ela fazer um quadro, né, para o meu filho, que a gente tem algumas palavras que nós repetimos todas as noites, né? Palavras assim, de bênção mesmo, liberando, né? Criando esse conceito na mente dele, sabe? Na vida dele, de que ele é tudo aquilo que ele está falando, né? Criando um padrão mental para ele. Então, todas as noites, antes de dormir, eu vou lá colocar ele para dormir, a gente ora, e aí ele fala uma palavra, eu falo outra. Tem dia que ele fala o quadro todo sozinho, aí ele começa, né? I'm blessed, prosperous, redeemed, forgiven, healthy, whole, talent, created. E ele vai declarando, né, que ele é abençoado, que ele é perdoado, que ele é talentoso, né? São as palavras ali em inglês porque é o primeiro idioma dele, é mais fácil para ele. Acho que se eu pedir para ele falar em português, acho que ele nem sabe. Com certeza ele nem sabe. Então a gente vai repetindo ali, sabe? Então assim, não importa, né? Qual é o seu talento?
Não importa se você tem 5, 10, 15, 20 talentos ou se você tem só um. De repente você olha para a sua vida e, poxa, eu sou, né, como aqueles servos da parábola dos talentos, né? A Bíblia diz que certa vez o Senhor, ele ia sair de viagem, então para um servo ele entregou 5 talentos, né? 5 talentos, para outro ele entregou 2 e para outro ele entregou 1. O que ele entregou 5 multiplicou, botou para negócio. O que ele entregou 2 multiplicou para 4, porque botou para negócio. Porém, o que havia recebido enterrou, ficou com medo, né, e tal, enterrou aquele talento. E a história bíblica vai dizer quando o Senhor dos talentos ali, né, voltou para prestar conta, ele virou e falou: servo infiel, por que você não botou no banco, então aplicou no banco e eu ia obter pelo menos os juros, sabe? Mas como você foi negligente na sua postura, me dá aqui esse talento. E pegou aquele talento e entregou para o que tinha ganhado 5, multiplicado para 10 e agora aquele ficou com 11. E o que tinha ganhado 1, por não ter multiplicado até 1 que ele tinha, ele perdeu, né? Então assim, o que a gente aprende, pessoal? É que não importa, sabe, a quantidade de talentos que você tenha. De repente, como eu estava falando aqui, você olha para o lado e você vê alguém com 50 mil talentos e você olha para você só tem 1. Mas você precisa ser fiel, ser diligente, você precisa take care, né? Ter cuidado, né? desse 1 talento, sabe? E trabalhar esse 1 talento para multiplicar esse 1 talento, porque a Bíblia diz nessa mesma parábola que o Senhor ele entregou a cada um conforme a sua capacidade. Então assim, de repente, se o seu caso é, né, que você tem 1 talento, essa é a sua capacidade, mas não quer dizer que você é inferior, sabe, a quem tem 5, 10, 20, 30, 50 mil. Não, o que vai diferir é se você vai multiplicar esse 1. Entende? Porque do que adianta outra pessoa ter ganhado 10 mil talentos e não ter multiplicado? Ele vai perder os 10 mil dele. De repente você que ganhou 1 e multiplicou esse 1, aqueles 10 mil lá vão vir para você. Entende? Porque na vida é assim, né? Aquilo que você multiplica, mais te é dado. Quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado, será colocado. Entende? Então, essa palavra aqui, né, o desafio para nós é o quê? Não é focar na quantidade, mas é focar na habilidade de multiplicar. E eu não tenho dúvidas de que se Deus te deu algum talento, e com certeza Deus te deu algum talento, eu não sei qual é, não sei se você reconhece também, né? Você precisa colocar isso, você precisa exercitar isso, você precisa praticar isso. Porque em praticando você vai multiplicar, e em multiplicando você vai crescendo, você vai avançando, você vai prosperando, você vai obtendo mais resultados e você vai exercitando, cumprindo o seu propósito de vida. Porque eu estou falando com vocês aqui, mas estou em volta, né? Não sei se vocês não conseguem ver. Aqui, ó, na verdade, essa partezinha aqui, ó, é um memorial, né, da guerra, né? Memorial War, Second War, da Segunda Guerra Mundial, né? E aí em volta tem um monte de árvores aqui. Você não é uma árvore, você não nasceu plantado no mesmo lugar e é aquilo ali só, não. Você é um ser vivente, imagem e semelhança de Deus, que tem toda a capacidade, toda a habilidade do mundo para crescer, florescer, frutificar, multiplicar nessa vida. E aí a minha pergunta aqui para a gente caminhar para o encerramento desse vídeo, para não ficar muito longo: o que é que você vai multiplicar hoje? Se você não estava multiplicando por conta de medo, por conta de receio do que as pessoas vão dizer, do julgamento dos outros, por conta de não dar conta, de não ser capaz, posso te falar uma coisa? Joga esse medo fora agora, joga esse receio fora agora, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus e você já tem todo o poder, todo o potencial para multiplicar aquilo que Deus já colocou dentro de você.
Como eu já disse aqui, não importa se você reconhece que só tem um talento. Irmão, se você só tendo um talento for fiel a esse um talento, pode ter certeza que Deus ele vai te dar mais, ele vai te acrescentar mais. Porque ele mesmo disse, né, que aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Se for desfiéis no pouco, sobre o muito eu vos acrescentarei. Agora não adianta nada você ter um monte de talento e ser infiel. Não é isso que Deus quer, não é isso que Deus está procurando. Pelo contrário, Deus está procurando hoje filhos e filhas, servos e servas, mordomos e mordomos. Mordomos, né? Mordomos se aplica para o... esqueci como é que fala. Se aplica para o homem e para a mulher, né? Fiéis, que vão multiplicar as habilidades, as capacidades, os talentos que Deus já colocou dentro deles. Você é um desses, você é uma dessas, ok? Então, é isso. Ficamos por aqui, faço votos de paz e prosperidade sobre a sua casa, sua vida, sua família. E eu desejo sim, tá? Que você multiplique tudo aquilo que Deus já colocou dentro de você, tá bom? Se fez sentido para você, se te abençoou de alguma forma esse vídeo, se, cara, se despertou, sabe, de alguma forma, né? Você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, fazendo isso você nos apoia, nos incentiva, né? Nos motiva a continuar gravando esses vídeos aqui para abençoar a sua vida. Deixa o seu like também, o seu gostei. Quando você faz isso, o algoritmo entende que esse aqui é um vídeo relevante, é um vídeo importante que ele vai entregar para mais pessoas. E toca também na setinha aqui, meu último pedido para você, meu último pedido, te garanto, te prometo. Toca na setinha aqui embaixo e envia esse vídeo aqui lá no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo dos amigos. Pois fazendo isso você vai me ajudar a alcançar outros corações, tá bom? E multiplicar essa mensagem, afinal de contas esse é o nosso tema aqui para hoje. Tá bom? Ficamos por aqui, nos vemos amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe.